Olá, boa tarde, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém? Continuando com a nossa leitura da palavra, e eu espero em Deus que você realmente esteja fazendo a leitura, diária. Essa semana nós lemos Gênesis 22 até Gênesis 33 e lemos de Mateus 21 até Mateus 28. Vamos ver o que a palavra falou conosco? Glória a Deus. Gênesis 22 e 23 fala de Deus provando Abraão, pedindo seu filho Isaque em sacrifício. E Abraão obedecendo e sendo ricamente abençoado por isso. Isso lhe foi imputado. Abraão, depois disso, ele teve o título de o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Porque ele realmente provou que ele tinha fé, que Jesus iria operar em todas as coisas. E será que nós temos essa fé? Fala também sobre a descendência de Naor, o irmão de Abraão, e também sobre a morte de Sara. Gênesis 24 nos fala sobre uma esposa para Isaque e a gente percebe que Deus providencia tudo. Quando Abraão pediu ao seu servo para ir lá na casa dos seus parentes, pegar uma mulher para Isaque, o servo falou, e se ela não quiser vir, ou se eu não encontrar? Aí ele disse assim, que não se preocupe, ele estaria livre daquele juramento se ela não quisesse vir, mas que não tirasse Isaac dali, mas que ele não se preocupasse, porque Deus iria providenciar tudo. E Deus providenciou tudo. Se você for ler Gênesis 24, você percebe quão lindo é o agir de Deus na vida de Isaac, na vida de Rebeca e de Isaac. E aí Gênesis 24 continua também mostrando o casamento de Isaac com Rebeca. Gênesis 25 e 26 mostra os filhos de Abraão com Quetura, que depois da morte de Sara ele casou-se novamente. Fala sobre o seu falecimento e o seu sepultamento. Fala também que os filhos de Ismael, o primeiro filho de Abraão, sempre viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Fala também do nascimento e um pouco da história da vida de Esaú e Jacó, da história de Isaac em Gerar e como Deus o abençoou poderosamente, mais uma vez por conta da obediência. Obediência é tudo, irmãos. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, nós perecemos. Fala também sobre o acordo de Isaac com Abimeleque, porque Abimeleque percebeu que Deus o abençoava poderosamente e fez um acordo para que um não fizesse mal ao outro nem à sua descendência. Gênesis 27 fala da bênção de Isaac a Jacó e o seu plano de fuga. Gênesis 28 e 29 fala sobre o restante da bênção de Isaac a Jacó e a escolha de outra mulher, cananeia, por Esaú, porque aí Esaú percebeu que Jacó recebeu a bênção de seu pai e descobriu que os pais não queriam que ele tivesse uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, e aí por querer ferir os pais, ele se casou novamente com uma mulher cananeia. Desobediência, irmãos, desobediência. Só para desagradar seu pai. Gênesis 28 e 29 fala também sobre o sonho de Jacó em Betel, onde mais uma vez Deus mostra a sua fidelidade com ele e conosco, porque Deus é fiel a cada um de nós. A palavra do Senhor diz que Deus vela pela sua palavra e que ele é fiel a cada um de nós, porque ele não pode negar a si mesmo. Fala do encontro de Jacó com Raquel, do casamento deles, do acordo que ele fez com Labão e fala também sobre os filhos de Jacó, que ele teve lá na terra do seu parente Jacó. Gênesis 30 e 31 fala dos filhos de Jacó, continua falando, da sua história de enriquecimento, porque Deus era com ele. Mostra a fuga de Jacó, porque Labão estava perseguindo muito ele, estava enganando ele fugiu, e mostra Labão perseguindo ele para lhe fazer mal, para lhe maltratar, mas também mostra que Deus não permitiu.
Deus apareceu em sonhos a Labão dizendo que ele não falasse nada para Jacó, nem de promessas e nem de ameaças. E isso nos mostra que Deus guarda aquele que lhe é fiel. Deus guarda, irmãos, aquele que lhe é fiel. Fala do acordo entre Labão e Jacó também. Gênesis 32 e 33. Jacó se prepara para encontrar seu irmão Esaú. Ele luta com Deus no Vale de Jaboque e sai vitorioso. E sai com um novo nome, Israel, e uma nova vida. E fala do encontro dos dois irmãos. Deus mudou o nome de Jacó, de usurpador, de enganador, daquele que pega no calcanhar, para Israel. Um nome de libertador, um nome daquele que lutou com Deus, um nome de uma pessoa abençoada pelo Senhor. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, nós não saímos do mesmo jeito, do mesmo modo, irmãos. Esta é mais uma prova. Amém, irmãos? Isso foi em Gênesis, no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós começamos, como eu falei, com Mateus 21. Né? Estamos falando do ministério de Jesus. Fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus purificando o templo, porque tinha muitos cambistas lá, estavam vendendo no templo, estavam avacalhando o templo. Né? Fala sobre a descendência, sobre ele purificando o templo, ele curando muitas pessoas, sobre a autoridade de Jesus, que é questionada pelos fariseus e saduceus. E fala de Jesus, mostra Jesus ensinando através das parábolas dos 2 filhos e dos lavradores e através da figueira seca. Ele ensinou seus discípulos e ele nos ensina sobre a fé. Se você for lá, Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que crer. E se fizermos um pedido em nome de Jesus, que não seja para o nosso próprio deleite, Tiago diz isso: pedis e pedis mal, e por isso que não recebeis, porque pedis para os teus próprios deleites, para seu orgulho, para se vangloriar. E Deus não quer isso. Então ele fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Mateus 21, 22. Mateus 22 continua com os ensinamentos de Jesus. Ele ensinando com a parábola do banquete do casamento, e ele nos mostra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele chamou várias pessoas, mas nem todos foram. E ele explica que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos, porque não se permitem viver o que Deus quer para a vida dele. Fala do pagamento do imposto a César, da realidade da ressurreição. Mostra que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Senhor de Davi, e fala do maior mandamento, porque eles perguntam qual é o maior mandamento, os fariseus e os saduceus, e ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo maior, ele diz que ame o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu, irmãos? Mateus 23 nos mostra Jesus condenando mais uma vez a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, que falavam, mas não viviam o que pregavam. Que pregavam, mas eram como sepulcro caiado, a palavra do Senhor diz, ou seja, bonito por fora, bonzinho por fora, né? E feio por dentro, podre por dentro. Mateus 24 nos fala o sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. E aí ele fala que o dia e a hora só o nosso Pai sabe. Então, irmãos, eu quero dizer que nós devemos estar sempre preparados, vigilantes, para que o nosso amor não se esfrie. Para que o nosso amor, que não aconteça conosco com aquelas 10 virgens que está em Mateus 25, que nós lemos, através da parábola das 10 virgens e dos talentos. Jesus nos ensina que Deus coloca potencial em todos nós. E se nós estivermos dispostos a desenvolvê-los, nós iremos ver e viver coisas maravilhosas acontecerem em nossas vidas e através das nossas vidas. Aquelas mulheres, aquelas 10 virgens, elas foram 10, e aí 5 eram loucas, 5 prudentes. As prudentes porque estavam ali vigiando, orando, buscando ao Senhor, tinham azeite extra. Azeite é a presença do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus veio, as encontrou. E as loucas que não tinham azeite, não, vamos ali comprar, vamos em outro local. E Jesus veio e elas não ficaram, não entraram
no seio de Jesus, não entraram na Jerusalém celestial. Então aqui ele diz que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora e o tempo. Mostra também o julgamento de toda a humanidade, como será. Mateus 26 fala da conspiração contra Jesus, né? Que os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, enfim, todos aqueles que achavam que Jesus não era o Cristo, né? Porque aquele era o filho do carpinteiro, então não era ninguém. E que eles sabiam muito mais, que se Jesus viesse, eles é que tinham que saber. Então eles estavam conspirando contra Jesus. Isso é em Mateus 26, e nós vamos continuar falando no segundo vídeo, para que esse não fique muito grande. Então nós vamos para a segunda parte do vídeo, onde nós iremos continuar falando um pouco mais do Novo Testamento. Amém? Te aguardo lá no segundo vídeo, hein? Paz!